Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a crise de 1929. Vou iniciar falando um pouco do contexto histórico da crise. Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento. As indústrias dos Estados Unidos produziam e exportavam em grandes quantidades, principalmente para os países europeus. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos eram o país mais rico do planeta. Além das fábricas de automóveis, os Estados Unidos também eram os maiores produtores de aço, comida enlatada, máquinas, petróleo e carvão. Nos 10 anos seguintes, a economia norte-americana continuava crescendo, causando euforia entre os empresários. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão modo de vida americano. O mundo invejava o estilo de vida dos americanos. Após a guerra, o quadro não mudou, pois os países europeus estavam voltados para a reconstrução das indústrias e cidades, necessitando manter suas importações, principalmente dos Estados Unidos. A situação começou a mudar no final da década de 20. Reconstruídas, as nações europeias diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. A década de 20 ficou conhecida como os loucos anos 20. O consumo aumentou, a indústria criava, a todo instante, bens de consumo, clubes e boates viviam cheios e o cinema tornou-se uma grande diversão. Os anos 20 foram realmente uma grande festa. Nessa época, as ações estavam valorizadas por causa da euforia econômica. Esse crescimento econômico, também conhecido como Grande Boom, era artificial e aparente, portanto logo se desfez. De 1920 até 29, os americanos iludidos com essa prosperidade aparente, compraram várias ações em diversas empresas, até que no dia 24 de outubro de 29 começou a pior crise econômica da história do capitalismo. Falar um pouco dos efeitos dessa crise. Em outubro de 29, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender essas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizavam fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego também acompanhou esse número e atingiu quase 30% dos trabalhadores. A crise, também conhecida como a Grande Depressão, a crise de 29, foi a maior de toda a história dos Estados Unidos. Como nesta época diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, a crise acabou se espalhando por quase todos os continentes. Falar aí alguns pontos, né, do que foi afetado das causas dessa crise. Um dos pontos foi a superprodução agrícola, que formou-se um excedente de produção agrícola nos Estados Unidos, principalmente de trigo, que não encontrava comprador, interna ou externamente, né, que são as exportações. A diminuição do consumo. A indústria americana cresceu muito, porém o poder aquisitivo da população não acompanhava esse crescimento. Aumentava o número de indústria e diminuía o de compradores. Em pouco tempo, várias delas faliram. O livre mercado, cada empresário fazia o que queria e ninguém se metia. E também teve a quebra da Bolsa de Nova York, né, Wall Street. De 1920 a 29, os americanos compraram ações de diversas empresas. De repente, o valor das ações começou a cair, que foi o que eu tinha falado anteriormente. Os investidores quiseram vender as ações, mas ninguém queria comprar. Esse quadro desastroso culminou na famosa Quinta-feira Negra, mais precisamente no dia 24/10/29, que foi o dia que a bolsa sofreu a maior baixa da história. Se o valor das ações de uma empresa está desabando, o empresário tem medo de investir capital nessa empresa. Se ele investe menos, produzirá menos. Se produz menos, então não há motivo para tantos empregados, o que levará o empresário a demitir o pessoal. É um ciclo, né? Um ciclo que ocorre. Uma coisa vai causando outra, causa e efeito. Muitos empresários não sobreviveram à crise e foram à falência, assim como vários bancos que emprestaram dinheiro não receberam de volta o empréstimo e faliram também.
A queda da bolsa trouxe medo, desemprego e falência. Milionários descobriram de hora para outra que não tinham mais nada e por causa disso alguns se suicidaram. O número de mendigos aumentou. A queda da bolsa afetou o mundo inteiro, pois a economia norte-americana era alavancada do capitalismo mundial. Para termos uma ideia, logo após a queda da bolsa de Nova York, as bolsas de Londres, Berlim e Tóquio também quebraram. A crise fez com que os Estados Unidos importassem menos de outros países. Como consequência, os outros países que exportavam para os Estados Unidos agora estavam com as mercadorias encalhadas e automaticamente entravam na crise. Isso aconteceu com o Brasil também, que é o que eu vou falar agora, um pouco desse efeito no Brasil. A crise de 29 afetou também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por outro lado, esse fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Tudo tem seu ônus e seu bônus. Que lado positivo foi esse? Com a crise do café, muitos cafeicultores, produtores do café, começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira. Agora eu vou falar um pouco do que o Roosevelt implantou, que foi o New Deal, que foi a solução para a crise de 1929. Em 1930, a crise se agravou. Em 1933, Roosevelt foi eleito o presidente dos Estados Unidos e elaborou um plano chamado New Deal. O Estado passou a vigiar o mercado, disciplinando os empresários, corrigindo os investimentos arriscados e fiscalizando as especulações das bolsas de valores. Outra medida foi a criação de um programa de obras públicas. O governo americano criou empresas estatais e construiu estradas, praças, canais de irrigação, escolas, aeroportos, portos e habitação populares. Com isso, as fábricas voltaram a produzir e vender suas mercadorias. O desemprego também diminuiu. Além disso, o New Deal criou leis sociais que protegiam os trabalhadores e os desempregados. Para acabar com a superprodução, o governo aplicava medidas radicais que não foram aceitas por muitas pessoas. Comprava e queimava estoques de cereais ou então pagava aos agricultores para que não produzissem. O programa foi tão bem sucedido que no começo da década de 1940 a economia norte-americana já estava funcionando normalmente. E com isso eu encerro aí um pouco do que eu falei aqui, acabei de falar para vocês sobre a crise de 1929. Boa noite a todos.